Bom dia, bem-vindo a todos. Em nome do Pinheiro Neto, queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer à Câmara Espanhola por mais uma vez estamos fazendo esse evento de cenários. Já virou um evento tradicional e nós temos grande alegria e prazer em receber vocês todos aqui. E queria agradecer a presença dos membros, na figura do cônsul da Espanha em São Paulo, o senhor Pablo Montesino. Muito obrigado. E é sempre interessante, né? Pós-carnaval, nós discutimos como que são os cenários para 2024. Eu não vou me atrever aqui a falar dos cenários macro, que vamos ouvir muito mais dos especialistas do que eu, mas eu queria destacar em 2 minutos uma agenda microeconômica que é muito importante e que tem a participação de muitos, inclusive do Pinheiro Neto, de outros escritórios, junto com o Ministério da Fazenda, que é uma coisa bastante importante. Já há algum tempo existe essa troca de experiências e informações entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. E há uma agenda de reformas financeiras que é capitaneada pelo Ministério da Fazenda, com 17 grupos que estão trabalhando, e nós trabalhamos em vários deles, para melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Então, eu queria destacar esse tipo de iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa importante, que nós temos que trabalhar tanto no ambiente macro quanto no ambiente micro. Um avanço desse tipo de iniciativa é o Marco Legal das Garantias, então, que teve a participação desde o início de vários participantes, incluindo o escritório, e que realmente melhora o ambiente de garantias, trata daquela questão da segunda alienação fiduciária, do capital morto, e cria uma figura de agente de garantia que era importante formalizar. Então, queria destacar esse ponto. E também outra iniciativa, a lei de debêntures incentivadas, então, para melhorar o ambiente de infraestrutura. E eu acho que, como nós estamos recebendo o diretor Galipo, é importante falar da atuação do Banco Central, tem sido muito importante para o ambiente de competição do Brasil. Vide a questão do PIX, questão de Open Finance, iniciativas de vanguardistas como o Drex, a moeda digital. Então, nós temos muito trabalho pela frente. E vai ser um prazer trocar ideias com vocês e ouvi-los de como podemos melhorar o meio de negócios e melhorar, no fundo, o Brasil, que eu acho que é o sonho de todos. Então, com isso e essas pequenas palavras, gostaria de chamar para dar boas-vindas o presidente da Câmara Espanhola, Marcos Madureira. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer ao José Luiz Gomes de Mello pela adicional, né, recepção que nos faz aqui, né, e pelo apoio que o Pinheiro Neto Advogados dá à Câmara Espanhola. Como você disse, Luiz, esse é um dos seminários mais tradicionais da Câmara. É o 7º seminário. E ele é muito aguardado pelos nossos associados, porque é feito no começo do ano, né, e tem um tema que é pouco relevante para as empresas, que é a questão das perspectivas econômicas do país e as perspectivas da economia do país dentro do contexto internacional, que naturalmente estão ligados. Nesse seminário já participaram economistas importantes, autoridades importantes, e desse ano não é diferente, né? Esse ano não é diferente. Nós temos como debatedores Ana Paula Vescovi, minha querida amiga, né? Hoje economista-chefe do Banco Santander, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, ex-secretário do Tesouro, e o Galípolo, né? Ex-secretário executivo da Fazenda e agora desempenhando um importantíssimo papel no Banco Central como o secretário de Política Monetária, ex-presidente do Fator, ex-professor da PUC. Então, acho que são o tipo de apresentação que eu acho que hoje é dispensável, né? E como moderadora, a Liliana Berthier,
Vamos até discutir a questão de como pronunciar o Berthier. A gente decidiu ir pela pronúncia errada, mas tudo bem, Berthier, que é a CEO da Lifetime Family Office. Eu só quero agradecer a presença de todos aqui, em especial citar a presença do Consul-Geral da Espanha, nosso amigo Pablo Montesinos Espartero, e do Conselheiro Econômico Urbano Murilo Garcia. Então, eu pediria já aos debatedores e à moderadora que subissem ao palco. Obrigado. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã, ter a oportunidade de mediar uma conversa tão importante com pessoas aqui tão respeitadas e no qual a gente está bastante ansioso para ouvir. Afinal, falar de 2024, perspectivas para 2024 é extremamente importante para a gente se planejar, entender como é que está o mundo, o Brasil, falar dos nossos negócios e também investimentos. Não quero tomar mais tempo, quero passar a palavra para a Ana Vescov, para começar a trazer um pouco desse cenário e depois a gente vai ouvir um pouco também do diretor Gabriel Galípolo sobre esse mercado, expectativas do ponto de vista do Banco Central. Ana, é com você a palavra. Bom, bom dia a todos. Uma enorme satisfação estar aqui de novo na Câmara Espanhola. Agradeço o convite, a oportunidade. Enfim, a Marcos e o embaixador aqui, muita satisfação de estar com vocês. Bom dia, Gabriel, bom dia, Lili. Eu acho que assim, temos aqui uma mesa bastante rica para o nosso debate. E estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês. Bom, minha missão aqui não é muito trivial, é falar um pouco do ano de 2024, nossas perspectivas econômicas, lembrando que nós temos sempre um desafio como economistas, né, que é traçar cenários baseados em hipóteses, enfim, é quase uma mini bola de cristal. Óbvio que nós temos os modelos econômicos, nós temos o apoio e o suporte da literatura, da evidência empírica, isso nos dá algum chão, né, sobre o qual nós estaremos assentados. Obrigada. Eu trouxe uma apresentação, vou ser bem rápida, na verdade eu vou fazer algumas provocações, mais do que passar exaustivamente aí o cenário, e conseguimos todos ver? Ok. Acho que o primeiro ponto para a gente discutir o que a gente pode esperar do Brasil em 2024 é a gente entender que nós estamos num período aí, no ciclo monetário global, né, onde, sim, os choques inflacionários trouxeram os bancos centrais para uma reação que não necessariamente coordenada, mas sincronizada, né? Vieram todos quase ao mesmo tempo, apertando taxa de juros, e num ciclo que surpreendeu o meio econômico, porque a desinflação veio acompanhada de um processo mais virtuoso do que esperávamos. Ela surpreendeu na sua velocidade, sem apertar, digamos, necessariamente as condições financeiras como poderia ter apertado. E a principal manifestação são os mercados de trabalho. Os Estados Unidos e o Brasil são dois exemplos importantes que se mantêm resilientes. E ainda assim, a desinflação de serviços veio, né? E agora o desafio é ver essa economia cujo mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está bem resiliente, com alguns dados na margem que apontam um certo repique inflacionário, mas lá o Banco Central olha para os núcleos, né? Então, o que a gente vê nesse desafio de quando o Banco Central nos Estados Unidos, o Federal Reserve, vai começar efetivamente a reduzir taxa de juros e ao ciclo de relaxamento monetário. Bom, nesse ínterim a gente vai ter um desafio, porque provavelmente a inflação corrente, na análise do quadrimestre ou do trimestre,
vai mostrar uma alta, né? Então, acho que o Fed vai se sentir bastante desconfortável de fazer esse início de ciclo com a inflação apontando o que a gente espera que ela aponte de fato, que é uma alta temporária na nossa visão. Mas sim, acho que quando a gente olhar para os núcleos inflacionários e numa comparação interanual, a gente vai estar olhando os núcleos inflacionários lá convergirem gradualmente. E na nossa visão, quando esses núcleos inflacionários chegarem numa faixa aí de 2,5% de inflação anualizada, o Fed vai ter um pouco mais de âncora ou de conforto para anunciar que vai começar o ciclo monetário de redução de juros. Obviamente, tem um outro desafio, que é a redução dos balanços, né? O balanço do Fed está ultra alavancado, eles estão fazendo quantitative tightening, quer dizer, estão reduzindo o balanço numa dotação mais ou menos fixa por mês, e aí tem toda uma discussão se eles vão reduzir o passo dessa redução de balanços, que na verdade é um sinal contrário da afrouxamento monetário, é um aperto monetário, mas se eles vão reduzir esse passo. Então, são essas duas discussões. Isso é muito importante aqui para o nosso Banco Central, porque isso abre mais ou menos espaço, dados os diferenciais de juros, que são importantes para os preços de ativos no Brasil, e isso abre mais ou menos espaço para o Banco Central atuar. Mas, de fato, assim, nossa visão começa em junho, né? E segue num passo lento, mais ou menos 25 basis points, para poder observar os dados que vêm da economia dos Estados Unidos. Na nossa visão, sim, o ciclo continuará sendo desinflacionário, com esse, digamos, desafio de entender como que os mercados de trabalho, principalmente os salários reais, vão gradualmente convergindo. Acho que outra coisa muito importante para a discussão da economia brasileira em 2024 é o que vai acontecer com o mercado de commodities, né? Nós somos grandes exportadores de commodities, 2/3 da nossa pauta é exportadora de commodities, e isso tem ajudado o Brasil a contar uma história muito interessante sobre o setor externo brasileiro, que é hoje um colchão, né, um amortecedor, um estabilizador macroeconômico muito importante. Nós não vamos ter mais a super safra recordista do ano passado, mas vai ser a segunda melhor safra da história brasileira, ou seja, ainda uma safra muito importante, mas alguma quebra vai ter. Difícil falar nesse momento, porque há uma dispersão muito grande de projeções de instituições técnicas que lidam com projeções de colheita, mas alguma quebra há de ter. E a nossa perspectiva aqui, que se o Brasil vai ter alguma quebra nas safras de grãos, principalmente soja e milho, que a gente está falando, o hemisfério sul vai ter um crescimento importante, né? Muita gente fala, puxa, o El Niño está associado à pressão de preços de alimentos, mas na verdade o El Niño ajuda no hemisfério sul, né? Até pela elevação das temperaturas médias, a ter um processo melhor de plantio e colheita, e isso vai acontecer na Argentina, isso vai acontecer no Paraguai, e a gente acredita que o Brasil perdendo um pouquinho e ele subindo bastante, o efeito líquido aqui para o hemisfério sul é de uma safra crescendo 6%. E isso está embasando muito o nosso cenário de inflação. Tá? Óbvio que a gente tem alguns desafios hídricos, a gente vai ter uma discussão sobre capacidade hídrica esse ano mais no segundo semestre, vai mudar a bandeira, não vai mudar a bandeira, enfim, a gente está observando aqui em São Paulo as chuvas muito intensas, mas no interior a gente tem um cenário de seca já, mas os reservatórios super bem posicionados. Então, na nossa visão, esse é um tema a ser monitorado muito de perto, mas hoje o que a gente consegue enxergar desse cenário é que é um tema mais para o final do ano e até para o ano que vem. Então, nós vemos, do lado da safra, estoques de passagens bem posicionados no hemisfério norte, o hemisfério sul produzindo mais grãos e uma desaceleração cíclica que é global. Então, menos demanda. Então, a gente vê preços à frente se comportando melhor e isso dá o tom da nossa visão mais otimista em relação à desinflação do ano. Nós vemos espaços para mais desinflação no ano, eu vou falar um pouquinho mais à frente. E o outro ponto é a produção de petróleo. Eu acho que nós rebaixamos as nossas estimativas de preços de petróleo para o ano, embora maior pressão no segundo semestre, é sazonal, são os aspectos de demanda associados a questões climáticas, mas nós vemos aí
uma produção estável, é a OPEC com dificuldades realmente de colocar as metas, né, de cortes de produção, afetando de forma importante os mercados. Veja, isso está valendo já desde o ano passado, em reuniões mais no final do ano, e nós tivemos aí uma queda muito suave na produção de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo, e os Estados Unidos acelerando o passo da produção, especialmente pela drive do shale gas, o tight oil, né, que é o proveniente do fracionamento. Bom, e aí vem a nossa visão de PIB. Eu comentei com vocês, eu acho que absolutamente normal, a gente não está falando aqui de nada nem de longe, né, crítico para a economia, apenas uma desaceleração cíclica. A gente teve uma reação da autoridade monetária, um processo inflacionário, seguindo o seu mandato. Vou abrir um parênteses aqui rápido, porque assim, foi gol de placa terem sinalizado a manutenção da meta de 3% no longo prazo, e mais do que isso, tornando essa meta permanente. Isso é uma ancoragem importante para uma economia que, na sua história, teve um problema de aceleração de desigualdades por força de inflação muito alta e de aceitar mais inflação. 3% é a média dos países emergentes. Vamos chegar lá, depois eu vou fazer aqui uma provocação sobre esse tema. Mas, enfim, uma desaceleração cíclica, nós crescemos perto de 3% o ano passado, os números não estão fechados, mas vai ser muito nesse entorno. Provavelmente vai crescer menos esse ano, nossa projeção é 1,5%. Eu vou detalhar um pouquinho por quê. Primeira razão da gente estar aí um pouquinho abaixo do consenso, o consenso já está puxando mais para 1,6, 1,7, algumas casas estão indo para 2, mais de 2, o governo tem uma projeção acima de 2, enfim. Nós estamos nesse 1,5 por primeiro fator, né? Setor agrícola, economia primária, não vai ter mais aquele delta positivo. A gente teve um crescimento de quase 15% do PIB agro no passado, não vai ter mais esse ano pela pequena quebra de safra que a gente tende a verificar. E ao contrário, isso será uma contribuição negativa, ou seja, a gente vai ter um superávit comercial super importante esse ano, aí próximo a 90 bilhões, mas menor do que foi o ano passado. Então, é um delta negativo. Tá? Então, isso é uma contribuição negativa do setor externo para o PIB de 2024. E com spillovers, que foram muito importantes em 2023, por exemplo, o aumento do transporte de cargas, isso mexeu no PIB de serviços. Por exemplo, os investimentos agro, a gente sabe que o negócio agro ele tem enfim, digamos, um calendário anual, ou seja, tudo que ele colhe de resultados ele acaba investindo no próprio exercício, por peculiaridades do setor, e esse ano vai ser o contrário, né? De novo, é a segunda a melhor safra da história, mas é um delta negativo, né? Então, esses spillovers também provavelmente vão ter um sinal negativo sobre o PIB. Eu acho que essa é a nossa principal visão, além do driver da política monetária, que nas nossas contas ainda, por condições financeiras mais apertadas, vão pegar o primeiro semestre desse ano. É óbvio que a gente tem um impulso fiscal no primeiro trimestre, vocês vão ver dados aí positivos de arrecadação, a gente tem um PIB crescendo 0,6 no primeiro trimestre desse ano. Isso tem a ver também com o pagamento de precatórios e esse impulso fiscal. Mas a gente não tem outros elementos de impulsos para o ano, a não ser o início do ciclo de easing, que foi lá em agosto, que deve rebater mais para o segundo semestre. Então, o que a gente vê realmente também é um esforço de arrecadação maior do governo, neutralizando um pouco o que eu estou chamando aqui de impulso fiscal. E o desafio do investimento, né? Obviamente, investimento muito baixo, no Brasil, uma taxa de investimento de 17%. Há componentes cíclicos aqui, mas há outros componentes, eu não vou entrar agora nesse mérito, vou deixar como provocação, quem sabe, para o debate, mas, de fato, um investimento de 17% do PIB ou alguma coisa nesse entorno não justifica essa perspectiva que os mercados defendem aí da gente ter realmente um PIB potencial maior no Brasil. A gente acredita que são mais efeitos aí de impulsos recentes que as economias, não só brasileiras, mas as economias globais sofreram no pós-pandemia, até como reação ao processo de crise da pandemia. E aí, nosso cenário de inflação, tá? A gente vê mais drivers, né, para desinflação.
não só vindo de bens comercializáveis, de produtos industriais, mas, parte, né, obviamente, isso tem rebate de preços de commodities em reais, é isso que a gente está mostrando no gráfico. É um panorama ainda positivo. Eu acho que eu expliquei um pouco aqui pelo driver do preço de alimentos, das commodities alimentícias, mas eu poderia falar o mesmo sobre minerais, dado que a gente espera aí uma desaceleração do crescimento global, e isso tende a pegar nos mercados de commodities como todos, são muito relacionados, né, com o crescimento global. Então, eu acho que tem um espaço também dentro do setor de serviços, né? Acho que o comentário aqui é que nós vemos, sim, algum afrouxamento no mercado de trabalho, suave, quer dizer, um aumento da taxa de desemprego, de novo, com, sim, digamos, efeitos defasados da política monetária, algo absolutamente esperado, os nossos modelos mostram isso, ainda que com os impulsos de aumento real do salário mínimo e tal. Então, isso tende a dar algum espaço dentro do setor de serviços para acomodação adicional, sempre o risco da questão climática que eu mencionei, né? A gente vai estar de olho nisso, se a gente precisar ajustar os nossos números, nós ajustaremos, mas, por enquanto, a gente acredita que vamos chegar no final do ano com a inflação de 3,4%, muito perto da meta, né? E isso, se nós estivermos certo, com o Fed começando a reduzir em juros, inflação convergindo para 3,4%, questão climática ali batendo na porta, mas não chegando, não entrando, a gente vai ter mais espaço para o Banco Central atuar pela regra de política monetária, e a gente acredita que sim, dá espaço para ir para esse 8,5% que nós temos como nosso view, né, de política monetária, ou seja, taxa Selic para o final do ano, em dezembro. Um pouquinho abaixo do consenso ainda do mercado, mas está muito relacionado com o nosso view de inflação, com o nosso view do Fed, e com uma atividade que também está um pouquinho abaixo do consenso, tá? Quer dizer, a gente está com 1,5% de PIB, de desaceleração cíclica. Então, é uma questão que tem um equilíbrio pró-desinflação. Então, sim, acho que grande bottom line aqui é que a gente vê espaço adicional para desinflação, sim. Né? Então, está aí nosso desenho de política monetária, e ali a gente mostra que nesses 8,5% ali, a gente chega a um diferencial real de juros. Aqui, qual é a comparação? Juros no Brasil, descontado a inflação brasileira, juros nos Estados Unidos, descontado a inflação de lá. Esse diferencial de juros não rebate em taxa de câmbio, né? Então, segundo os nossos modelos, as nossas contas, isso, por não rebater na taxa de câmbio, não gerando pressões de depreciação da taxa de câmbio, também não rebate em pressões inflacionárias, ou seja, é um espaço de fato que a autoridade monetária teria. O que a gente não acredita em aceleração de passo, tá? A gente acredita ao contrário, né? A gente acredita de uma desaceleração de passo, dado que tem uma, digamos, dessincronia entre o ciclo monetário do Fed e o nosso, e também da ECB, enfim, digamos, dos bancos centrais das economias avançadas. Então, para o Banco Central Brasileiro, que saiu na frente, é uma observação a mais, né? Olha, tem que ver o que eles estão fazendo lá, tentar inferir um pouco como é que vai ficar isso na curva, lá na frente, enfim, até onde eles vão é uma incerteza sempre para nós e para todos, mas isso é um elemento que talvez fique mais claro até o final do ano. Bom, um grande desafio, aqui eu estou quase terminando, acho que isso não é novidade para ninguém, é política fiscal brasileira. Eu vou falar aqui sobre o curto prazo, 2024, mas eu vou deixar aqui um tema mais para longo prazo. Bom, meus vieses são óbvios, né, nessa matéria. Bom, o governo sinalizou algumas metas de resultado primários, menos meio ano passado, 0 esse ano, mais meio, que é o superávit de 0,5% no próximo ano, e o superávit de 1% mais à frente. Acho que o mercado não vê a possibilidade dessa execução, desse resultado, né? Afinal, acho que um grande tema de política econômica para o primeiro semestre é como que o governo vai lidar com a necessidade de mudança de meta, né? Porque uma reação seria, gente, olha, eu vou mudar a meta, vou passar para 0,75, sei lá, e eu vou mudar a meta dos próximos anos e seguir em frente. A outra
e eu não posso nem preciso contingenciar. A outra coisa é, eu vou ter que ter um contingenciamento, mas eu estou fazendo um esforço fiscal do lado da arrecadação, que está tendo tal resultado, a gente vai ter um pouco mais clareza à frente. Os resultados vão ser positivos para a arrecadação no primeiro trimestre, mas por fatores temporários. E a gente vai mudar aí porque o mercado já está meio que colocando no preço, né, nos preços dos ativos, que seria um déficit de 0,5% para esse ano, lembrando que tem uma banda de tolerância na política adotada pelo novo marco fiscal, que é 0,25. É como se isso já estivesse sendo esperado pelos mercados dentro de um esforço contínuo e algum contingenciamento, né? Então, como o governo vai reposicionar essas metas, faz diferença para os mercados. E aí tem essa questão do esforço arrecadatório, nós somos um pouco mais conservadores no resultado que isso traz, porque, gente, assim, massa de lucro corporativo é um só, né? Isso tem a ver com dinâmica econômica, com decisões empresariais, com espaços competitivos. Não é porque a gente está fazendo um esforço de fechar brechas ou de ajustar o modelo de tributação do imposto de renda corporativo que isso vai trazer mais massa de lucros para você tributar, né? Então, é um pouco a nossa visão e a gente está, de novo, num ciclo de acomodação cíclica que traz limitações para isso, né? Então, vocês vejam, ano passado já foi feito um esforço, retomamos PIS/COFINS sobre combustíveis e ainda assim uma arrecadação que deve fechar em 17,5%, que fechou em 17,5% do PIB. Olha o desafio que a gente tem no orçamento com 19,3% do PIB, como o governo vai comunicar, digamos, o ajuste dessas estimativas de arrecadação dentro do orçamento é uma outra questão que os mercados vão acompanhar muito de perto. Essa é a questão de curto prazo do Brasil, a execução da política fiscal depois de uma implementação de um marco que tem muitas controvérsias. Assim, para 2025, gente, o cenário é muito mais complexo, né? Porque a gente tem ali a regra de despesas para saúde, educação, emendas parlamentares, que é vinculado à receita corrente líquida. Então, se o governo for bem sucedido na recuperação de receita, ele vai ter que gastar mais obrigatoriamente, isso envolve 35% do orçamento, não é pouco. Então, só para citar um dos desafios que a gente vai ter para conseguir fazer funcionar bem esse marco fiscal. Há uma discussão até de mudar o conceito da receita corrente líquida, enfim, tudo isso são fatores que a gente vai estar observando dentro do que eu estou chamando aqui de execução da política fiscal. O que eu queria chamar a atenção para o longo prazo? Nosso cenário de longo prazo, obviamente, passa por uma convergência da dívida muito lenta, muito gradual, um superávit que vai estar mais aí para frente, né? A conquista do superávit, o superávit que estabiliza a dívida vai estar mais para o final da década, então é uma execução muito lenta. Mas o grande desafio que a gente tem que isso, porque por trás dessa nossa projeção tem rendas de petróleo, né? O Brasil, até o final da década, vai quase dobrar a sua produção de petróleo, e quando a gente joga esse quantitativo maior de produção de petróleo dentro da curva de preços de petróleo, lá na frente, a contribuição das rendas governamentais associadas a petróleo é 3% do PIB. Tá? Ou seja, é um ajuste fiscal, que é o requerido hoje para a gente ter essa estabilização da dívida. O grande risco que nós temos nessa execução, sendo que nós temos um setor externo super robusto, resiliente, que é esse fator, esse colchão amortecedor macro, esse colchão de estabilidade macro, é se a gente tiver algum choque baixista de petróleo. Tá? Não vou especular sobre naturezas desse choque, mas eu agora, vindo aqui de manhã, estava ouvindo na CBN sobre algumas discussões do G20, uma delas é uma discussão que eu acho que tem pouca chance de prosperar, mas é de alguma limitação na produção de combustível fóssil, um acordo global limitando isso. Esse é só um dos fatores especulativos que a gente tem, né? De novo, acho que de baixa execução, mas esse é o risco, tá? Para o Brasil, tá? E é um risco mais de médio e longo prazo. A PIB potencial, acho que é a grande discussão que nós temos hoje, obviamente o Banco Central acompanha isso de perto, entra na discussão por muitas vezes, é que, poxa, a gente teve essa surpresa de crescimento do PIB ante as projeções, que foi evidente, né? Nós também erramos, nós também ficamos numa ponta mais conservadora, e o PIB veio acima e nos surpreendeu.
Isso é porque nós temos um crescimento potencial maior no Brasil vindo de reformas. Ok, reformas, assim, mais do que eu me engajei nelas, e gostaria de ouvir, de ver isso, né? A gente tem um crescimento potencial maior por força das reformas, isso é ótimo, só que a gente tem outras forças contrárias, né? A gente tem a demografia, que agora o censo de 2022 foi divulgado e ele revelou que a gente tem uma população menor que o estimado pelo IBGE e força de trabalho também. A questão educacional, né? O resultado, quer dizer, a produtividade da força de trabalho é algo muito relacionado ao processo educacional e os skills, né, as habilidades dessa população ocupada. E nos testes que a gente vê padronizados e tal, o Brasil está bem mal posicionado, né? Isso é um baita desafio que a gente tem. E essa baixa taxa de investimentos, enfim, quando a gente cruza, né, todos esses fatores, a gente vê que a taxa de crescimento potencial do Brasil deve estar aí numa faixa entre 1,9, dados, já incorporando os dados novos de crescimento da população ocupada. A gente está posicionado no e-mail. O que a gente acha que realmente pode ser um grande transformador desse processo é a reforma tributária. Eu sou particularmente muito otimista com a perspectiva de ganhos de produtividade, de eficiência, de melhoria de ambiente de negócios que essa reforma pode gerar lá na frente. Tá? Eu acho que o processo de implementação, o próprio Bernardo Api fala isso constantemente, ele vai ser turbulento, né? Ele vai ser mais desafiador, vamos chamar assim. Então, é algo que a gente chama aqui de longo prazo para frente. E a outra questão que eu queria terminar por aqui, porque eu acho que é uma provocação super interessante quando a gente fala de crescimento de longo prazo, essa situação do Brasil está super bem posicionado para a questão da descarbonização, potencial de geração de receita com crédito de carbono imenso, né? Talvez seja aí também mais um dos fatores de vantagem comparativa do Brasil, a nossa matriz energética, o fato da gente poder ter, por exemplo, né, hidrogênio verde. Agora, regulação vai fazer muita diferença. A regulação pode jogar esse potencial nessa linha cinza, uma baixa demanda sobre o nosso potencial, que ainda assim é crescente e é positivo, ou a gente pode ter uma regulação que realmente atrai investimentos, a gente ter tecnologia na produção de hidrogênio verde, por exemplo, o que depende da segurança jurídica desse mercado, e a gente pode realmente catapultar aqui e ter aí uma outra fonte de vantagem comparativa super importante. Acho que esses são os principais pontos, mais provocações do que conclusões. Fico por aqui. Obrigada novamente. Obrigada, Ana. Quero compartilhar com todos vocês que vocês podem realizar perguntas. Existe um caderno de anotações onde vocês podem escrever as dúvidas, perguntas, questões de vocês. E, ao final, nós vamos abrir para um espaço de Q&A. Com você, a palavra agora, diretor. Agora tá ligado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, uma honra ter sido convidado, poder estar aqui com vocês. Ana facilitou demais o meu trabalho, né, Ana? Agora eu posso só contar piada sem graça aqui, porque a Ana fez uma apresentação maravilhosa aqui, seguiu um roteiro que cobriu tudo. E acho que, assim, do ponto de vista da ordem dos pontos que ela abordou e direções, aqui eu tenho bastante concordância com as posições que a Ana trouxe aqui. A gente está numa situação meio paradoxal, e aí explica bastante o que é a vida do economista, porque a gente está mais conservador ou cauteloso, ou para usar as palavras oficiais que a gente tem utilizado nos comunicados do BC, sereno e parcimonioso, justamente porque as coisas estão saindo melhor do que se poderia prever ou imaginar. Porque é meio estranho dizer que você está mais cauteloso, porque as coisas estão se revelando melhor do que se podia prever ou imaginar. Mas isso decorre um pouco do que a Ana estava comentando no início, né? É verdade que a questão da dificuldade de fazer projeções sobre o futuro não é uma questão que aflige só a economia. A frase é do Niels Bohr, um dos pais da física quântica. Projeções são sempre difíceis, especialmente sobre o futuro. Mas em economia, para além do problema estrutural, vamos dizer assim, do ponto de vista epistemológico do que é possível conhecer, e a dificuldade de se acessar o futuro do ponto de vista lógico, por deduções axiomáticas, porque
se o futuro não existe ainda, como é que eu vou acessá-lo de uma maneira de deduções lógicas? Então, esse é um problema que aflige a ciência econômica há muito tempo, mas neste período específico que nós estamos vivendo, isso é ampliado por alguns fatores. A gente tem, para além, ou talvez como explicação até, a quebra que a gente tem em séries históricas e em comportamentos, decorrente de um período absolutamente excepcional, que é o período da pandemia, seguido de um período de guerra, e com consequências, para além disso, do período de guerra, que envolvem questões geopolíticas que vêm sendo chamadas de nearshoring, reshoring, que é você rearticular as cadeias produtivas muito em função de questões geopolíticas. Isso tem uma série de impactos. Isso se revela, para nós economistas, numa dificuldade, porque se a gente pegar, talvez, a principal bússola que a gente vai ter do ponto de vista de teoria econômica e de prática para a política monetária, é essa relação que a Ana comentou entre você estar subindo a taxa de juros e provocando um processo desinflacionário através de uma redução na atividade econômica, né? E a partir daí, esse é um expediente que a gente usa bastante em economia. Quando começa a acontecer um fenômeno meio estranho, que a gente não sabe explicar, a gente arranja um nome bonito para ele, batiza e tenta superar o termo que a gente está meio incomodado com aquilo. Nesse caso, ficou chamado como inflação, desinflação imaculada, né? O Immaculate Disinflation, é um nome bonito, para dizer, olha, a gente conseguiu produzir uma desinflação imaculada sem causar os danos maiores que se poderia imaginar do ponto de vista de atividade econômica. Então, a gente segue assistindo uma atividade econômica resiliente, mesmo com uma taxa de juros mais elevada. Só para dar um exemplo, em 2023, o crescimento foi de 3 a 4 vezes, a depender da casa, superior ao que se imaginava no começo do ano, inclusive pelo próprio Banco Central, né? Quase 2 vezes mais do que a gente chama de PIB potencial, né? E ainda assim, a desinflação ela veio uma trajetória bem comportada, estando pela primeira vez desde 2020 dentro da meta de inflação e com um desemprego que é o menor desde 2014, né? Então, não é só que desta vez estamos sendo surpreendidos pela discrepância entre aquilo que se esperava e o observado, mas a surpresa também, o inusual, está na correlação entre as variáveis dentro daquilo que era esperado, né? E aí é preciso sublinhar que existem posições distintas, né? A Ana está numa posição ali que ela está dando subsídios para uma série de pessoas que estão tomando decisões, né? E elas não tomaram uma decisão, tomar uma decisão no mercado, é obrigada a estar fazendo apostas, efetivamente, dado que a gente tem essa impossibilidade de descobrir o que é o futuro, e dada a incerteza que nós temos sobre o futuro, só é possível especular e fazer apostas, se fazem apostas. Nós aqui no Banco Central jogamos um pouco mais na defesa, né? Nós vamos ser mais conservadores, cautelosos e assistindo, analisando como é que essas variáveis vão se comportando, porque a intenção é causar o mínimo de dano possível ao paciente aqui na condição de Banco Central. Essa é realmente a intenção. Nesse processo, eu acho que a Ana elencou bem ali as diversas variáveis dentro de uma identidade macroeconômica, e realmente, para esse ano, entrando já um pouco para as perspectivas e com as dificuldades que nós temos do ponto de vista de confiabilidade nas bússolas que nós usualmente utilizamos, e daí essa expressão, mais uma vez, as expressões que nós economistas usamos, né? Todos os bancos centrais dizendo estamos mais dependentes de dados, né? Data dependent, quer dizer o seguinte, olha, estamos mais observando como é que são as funções de reação aqui, como é que os dados vão se revelando, e a partir daí a gente reagindo, né? Isso, óbvio, surge um pouco ou dá justificativa um pouco para críticas do ponto de vista, poxa, você pode ficar um pouco atrasado, você está com uma função um pouco atrasada, mas acho que hoje é um certo consenso por parte dos bancos centrais de que isso é uma postura menos nociva, de você estar, dada a incerteza que existe, a insegurança, você está tendo cautela para poder observar como é que vão se dar as reações. Adicionalmente a isso, me parece também que essa questão geopolítica que a gente comentou do rearranjo parece estar produzindo um efeito associado, que a Ana usou a expressão que eu acho que ela está perfeita, a gente dizer que
a política monetária não foi coordenada do ponto de vista dos bancos centrais, porque ela não foi arquitetada de maneira conjunta, mas ela foi sincronizada, todo mundo produziu mais junto. Isso está produzindo um efeito que me parece de ordem global, que muitas vezes os nossos modelos têm uma certa dificuldade de capturar essas, por exemplo, rearticulações nas cadeias produtivas globais. Eu costumo brincar que eu vou sempre a essas reuniões com pares, né, outros bancos centrais do mundo, e a gente sempre começa tentando fazer uma explicação idiosincrática, uma explicação própria. Então, como é que é possível explicar o fato do Brasil ter crescido mais, mesmo com uma taxa de juros num patamar relativamente contracionista, e a inflação caindo, e mesmo assim com o mercado de trabalho bastante resiliente. E a gente vai apresentar muitas das explicações que a Ana colocou aqui como sendo apresentadas pelo mercado. Talvez as reformas tenham produzido ganhos de produtividade difíceis de observar, né, hoje em dia, de comprovar, mas que essas reformas podem ter levado o PIB potencial. O choque do setor agro, realmente, ele consome menos hiato, ele colabora mais para o crescimento, com menos inflação, né? Mas assim que eu termino essa minha explicação um pouco idiosincrática sobre por que o Brasil teve mais crescimento, com menos inflação, mesmo com o mercado de trabalho resiliente, pela ordem alfabética, geralmente vem o Canadá, e o Canadá fala, olha, nós tivemos menos inflação, com mais crescimento, mesmo com a política monetária mais contracionista. No meu caso, foi a demografia. E você passa para um outro e cada um tem uma explicação idiosincrática para algo que me parece ser um comportamento que tem algo de comum entre os países. Eu não acho que isso quer dizer que seja um ou outro, mas eu acho que podem ter fatores que se complementam dos dois lados e que dificultam um pouco mais a questão da análise tradicional, ou seja, seria uma idiosincrasia mais do período do que efetivamente de cada um dos países, tentando apontar aqui. Acho também que existe um outro componente, para além disso que a gente comentou aqui, que é esse reshoring, né? A gente está vendo essa redução de investimento um pouco na China, e essa realocação que me parece que Vietnã, México e Índia estão se beneficiando significativamente nessa realocação. O que a gente chama também de componente técnico para a determinação dos preços me parece ter aumentado muito como resultado de dois movimentos. O primeiro é os países desenvolvidos, especialmente, fizeram um grande esforço fiscal durante o período da pandemia. Isso aumentou significativamente o endividamento desses países, que foi seguido desta elevação na taxa de juros que a Ana falou. Então, você está com um estoque de dívida que já havia crescido por um esforço fiscal e, seguido a isso, uma elevação na taxa de juros que está aumentando bastante o esforço de rolagem de dívida por parte dos países desenvolvidos, né? Leia-se, por exemplo, o caso que está acontecendo com o mercado de treasuries, né? Então, ali você tem uma necessidade de rolagem de dívida num estoque muito grande. Ao você fazer essa necessidade de rolagem no estoque muito grande, você coloca uma oferta maior de títulos, isso acaba provocando uma elevação nas taxas ali e sofrendo, em especial, países emergentes e países com menos renda, porque o nosso custo de financiamento acaba subindo junto a partir da elevação que a gente tem no custo de rolagem da dívida por parte dos países centrais ou das economias desenvolvidas. Porém, apesar disso, entre as surpresas e o comportamento inusual que nós estamos assistindo, nós estamos vendo um bom comportamento, por exemplo, da taxa de câmbio. A gente está assistindo uma volatilidade menor, tanto por parte do real, quanto da curva de taxa de juros no Brasil. Se você pudesse imaginar como aconteceu lá em agosto, que você assistiu uma abertura da taxa de juros de 120 pontos base, 100 pontos base, como aconteceu no yield das treasuries americanas, talvez você poderia esperar que o real tivesse um comportamento um pouco mais volátil. E o real apresentou um comportamento bastante benéfico durante esse período. Aliás, o Santander forneceu um dos estudos mais interessantes recentes sobre como se comporta esta questão do diferencial da taxa de juros em diversos vértices comparados de período e os reflexos para a taxa de câmbio. Então, é um estudo que eu recomendo para quem tiver interesse. Ficou muito interessante mesmo esse estudo do Santander sobre a correlação entre diferencial de juros e câmbio. Então, a gente vem ingressando num patamar historicamente e relativamente baixo de diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil, mas ainda assim, como a gente comentou aqui, o real vem se comportando bem, seja porque o saldo comercial vem nos ajudando, em
tem uma balança comercial estruturalmente positiva, bastante positiva, seja porque o diferencial de juros, apesar de estar num patamar historicamente baixo, toda vez que a gente conversa com investidores, o que a gente escuta é verdade, se eu olho numa série histórica pode estar baixo, mas eu não estou comparando a alternativa de investir no Brasil no passado com o Brasil de hoje. Eu tenho que comparar as alternativas que eu tenho presentes de investimento. Então, quando eu comparo o Brasil com os pares, essa conversa de quem são os pares do Brasil nunca é fácil, mas quando comparo o Brasil com os pares, ainda há uma atratividade nesse diferencial de juros que parece estar permitindo a gente ter essa menor volatilidade, vamos dizer assim. Né? E tudo isso, então, correspondeu a um cenário mais benigno para 2023. Para 2024, como a Ana comentou, quando a gente olha para o delta dessas identidades macroeconômicas aqui, a gente realmente vê um delta menor, né, que não contribui, vamos dizer, para o aumento do crescimento, quando a gente compara com 23. Isso corresponde, como ela bem disse, à questão do ciclo da política monetária e ao lag, que a gente chama, né, a defasagem que existe entre a atuação da política monetária para a atividade econômica, e também a questões que são, como é o caso do agro, por exemplo, a gente tem uma safra menor este ano do que a gente viu no ano passado. Mas se eu fosse pegar e abrir cada uma daquelas identidades que a gente tem no primeiro curso de macroeconomia que a gente faz, assim, a Ana colocou bem de dizer, é uma questão que parece ser muito mais conjuntural. Vamos pegar cada uma delas, né? Questão de demanda. Você tem uma questão conjuntural de uma desaceleração, mas está muito claro, me parece, quais são as forças motrizes que geram uma resiliência para a demanda. O caso do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, ela vai fornecer uma resiliência para a renda das famílias e para a demanda. A questão do Bolsa Família, né, a dimensão que o Bolsa Família tomou, e isso com certeza tem vários estudos saindo, inclusive como isso tem atuado no mercado de trabalho, vai ser uma força de apresentação de resiliência para a demanda das famílias. A própria queda da inflação e a queda na taxa de juros também contribuem para a renda das famílias. Então, você pode ter uma redução num ciclo conjuntural durante a primeira metade aqui do ano, mas você consegue enxergar forças ali que apresentam uma resistência, vamos dizer assim, do ponto de vista mais estrutural ou num médio prazo para a demanda. A questão do setor externo também. A gente pode ter uma contribuição menor neste ano, mas o setor externo brasileiro, as exportações brasileiras vêm se apresentando estruturalmente benéficas, né, e bastante competitivas. E o tema que a Ana comentou, não só do agro, que vem há muito tempo sendo competitivo e responsável por esse saldo comercial positivo, com novas fronteiras e com efeitos que são bastante heterogêneos, como também foi dito aqui, a partir do El Niño, que muitas vezes beneficiam o Brasil. Mas a questão de ser um exportador líquido de petróleo num mundo com tamanhas incertezas geopolíticas, não só pelo volume, mas pela questão qualitativa, se apresenta também como uma situação bastante privilegiada para o Brasil comparativamente aos pares. Às vezes a gente se vê um pouco frustrado porque as transformações são mais lentas do que a velocidade que a gente gostaria que elas ocorressem. Mas se a gente comparar a situação que o Brasil tem hoje, com 30, 40 anos atrás, né, a gente, com exportador líquido de petróleo, com saldo comercial tão positivo, com 350 bilhões, 355 bilhões de reservas internacionais, credor líquido internacional, é um cenário relativamente muito mais positivo e favorável para o Brasil do ponto de vista de vulnerabilidade externa do que a gente tinha algumas décadas atrás. Então, o Brasil está numa posição privilegiada e acho também que o setor externo vai seguir essas flutuações conjunturais, mas também é um setor estruturalmente bastante bem defendido ali. Do ponto de vista do estímulo que o governo também forneceu à economia no ano de 2023, também se espera que seja um estímulo menor neste ano comparativamente a 2023, mas também permanece numa zona ali de sustentação, vamos dizer assim, da economia. Vou depois entrar um pouquinho nessa discussão do fiscal. Eu acho que o tema que preocupa o Brasil do ponto de vista estrutural é o tema que a Ana colocou aqui do ponto de vista de formação bruta de capital fixo. O investimento ele vem caindo, a gente pode associar uma série de questões relacionadas à incerteza que podem acontecer pela série de mudanças políticas que estão ocorrendo, uma questão de incerteza relacionada ao próprio cenário internacional que vem acontecendo do ponto de vista de política monetária, o ciclo da política monetária doméstica, mas o fato é o gráfico da Ana demonstra que a gente tem uma taxa de investimento relativamente baixa a um prazo já considerável quando a gente olha numa série histórica. E esse é um ponto de preocupação.
Esse eu acho que é um ponto de preocupação e atenção de como é que o Brasil consegue dar mais dinamismo de atração de investimento privado com ganhos de produtividade para que a gente possa ter um crescimento que se sustente ao longo do tempo. Esse eu acho que é o tema no qual, como a Ana bem comentou, acho que o Brasil está numa posição privilegiada, olhando do ponto de vista dos seus pares, do cenário internacional, para conseguir atrair investimentos, aumentar essa formação do capital fixo, aumentar a sua produtividade e seguir com um crescimento mais elevado. Alguns pontos que eu vou ressaltar aqui. Eu acho que o cenário de você ter uma questão geopolítica com o nearshoring, com o friendly que você está assistindo, pode beneficiar o Brasil nessa realocação das cadeias produtivas, em especial o Brasil se apresentando como um país que conta com vantagens competitivas do ponto de vista da transição ecológica. E o Brasil conta com elas. Né? O Brasil conta com elas porque tem uma matriz energética mais limpa. O Brasil pode ser um polo de atração de investimentos para que se produza a partir daqui e possa se exportar a partir daqui. Então, acho que esse é um tema relevante. A gente tem hoje quase 6 trilhões de dólares no money market nos Estados Unidos, né? Ou seja, a elevação da taxa de juros americana gerou um fato que é receber esse dinheiro da taxa de juros que o Fed paga virou uma classe de ativos. Então, muitos recursos saíram, até porque se machucaram com a volatilidade da Treasury e estão parqueados, estacionados ali, recebendo esses recursos. Esses recursos tendem a sair de lá quando a taxa de juros começar a cair. Como a Ana falou, há uma certa incerteza sobre quando isso vai cair, mas isso tem escorregado o orçamento, vamos dizer assim, de cortes, mas não alterado muito. Todo mundo continua acreditando que esse corte vai vir e esses recursos vão procurar boas oportunidades. Cabe a gente, ao Brasil, conseguir se apresentar como uma oportunidade atrativa para isso. Né? E aí eu acho que, do ponto de vista das idiosincrasias domésticas do Brasil, a gente conta com uma série de vantagens, como essas que a gente comentou aqui já. O tema do fiscal realmente é um dos temas de desafio para o país. A gente até está sendo surpreendido, acho que agora nesse primeiro... Hoje acho que tem os dados do Tesouro, inclusive, né? Mas surpreendido dos dados que estão sendo revelados pelo ministro da Fazenda e pelo secretário do Tesouro, de que vem dados surpreendendo positivamente do ponto de vista de arrecadação. Mas eu também deposito bastante expectativa no trabalho que a querida ministra Simone Tebet, que aliás está fazendo aniversário hoje, mando um grande abraço para ela, está desempenhando e acho que vai conseguir entregar ao longo desse ano. Eu deposito bastante confiança nesse trabalho de spend review e começar a reanalisar a qualidade dos gastos e também fechar alguns loopholes que nós temos, não só do ponto de vista da estrutura tributária, como já vem sendo feito, mas também nessa estrutura dos gastos. Acho que isso pode trazer surpresas positivas. Do ponto de vista de cenário mais curto, como bem disse também a Ana, eu acho que essa discussão que existia para a questão fiscal está relativamente no preço da expectativa do mercado. Eu preciso supor que há uma coerência em quem responde ali a pesquisa Focus, quando ele responde o que ele imagina para a taxa terminal de juros, para a inflação e o que ele imagina de resultado fiscal. Né? Então, se existe uma coerência, é razoável imaginar que aquelas expectativas de déficit que estão colocadas ali já estão refletindo no preço dos ativos, né? E também a gente vê pesquisas sobre expectativa e perspectiva de eventual mudança de meta. Hoje eu acho que a coisa, em função disso, ficou meio invertida, ou seja, se não ocorrer uma mudança de meta, ou se eventualmente for uma mudança inferior ao que se imagina, ou até se o déficit for menor do que se imagina, mesmo que você não cumpra a meta, eu acho que o mercado tende a reagir com uma surpresa positiva, né? E não a gente ter uma surpresa negativa. Acho que isso foi precificado em uma surpresa positiva. Do ponto de vista da política monetária, eu acho que a gente se engajou quando a gente começou o corte de juros lá em agosto, nessa atividade de alto risco, que é fazer o que a gente chama de forward guidance, né? Que é para países emergentes, que é tentar sinalizar para frente o que a gente vai fazer, dizendo que o corte de 0,5% e o passo de 0,5% era previsto como adequado para as próximas reuniões, né? E aí fica sempre essa discussão desse plural, por quanto tempo esse plural vai permanecer ali nas próximas reuniões. Em torno disso que roda a maior parte das apostas hoje, né? Mas eu acho que ao longo desse período, com toda esta volatilidade que a gente assistiu no mercado internacional e com tudo que aconteceu,
a coerência, eu acho, na comunicação do Banco Central foi gradativamente ancorando tanto as expectativas dos economistas quanto as apostas do mercado, que estão lá na curva, em torno desse 0,5%, e conseguindo deslocar um pouco a discussão sobre o ritmo, dado que a gente colocou ali o sarrafo alto para mudar o ritmo, muito mais a discussão se deslocou para a questão de qual é a taxa de juros terminal, e não sobre o ritmo ali, né? A gente sabe que do risco que existe de ter feito esse guidance, mas, por enquanto, pelo que eu acabei de dizer, eu acho que ele se pagou. Eu acho que ele valeu a pena ter feito esse guidance, do ponto de ter reduzido a volatilidade, de ter trazido menos volatilidade para o mercado e ancorado ali um pouquinho as questões. A gente vem com esse passo, conseguindo ganhar tempo para analisar qual é a reação que está tendo o mercado em função de todas essas variáveis, de como é que vai se comportar a política monetária internacional, como é que vai ser a política fiscal que se desempenhar aqui internamente, e também, por exemplo, no caso de março agora, nós temos 3 prints ali de IPCA que permitem a gente, às vezes, ver algum desses blinks que a gente assiste para entender o quanto disso é realmente ruído, o quanto disso é tendência, efetivamente, para a gente poder olhar com o tempo. Então, eu espero que, com alguma sorte, o Banco Central, quando chegar neste momento, ter que discutir um pouco mais taxa de juros terminal e o plural, a gente, com o guidance, tenha ganhado uma ferramenta adicional de comunicação através da política monetária. Mas, do ponto de vista estrutural, como a Ana falou, eu acho que o Brasil está numa posição privilegiada quando comparado com os seus pares, numa tal situação que, ainda que o cenário internacional se transforme mais adverso, comparativamente, o Brasil fica ainda mais relevante, mais interessante comparativamente aos seus pares, pelas características que nós descrevemos aqui. Então, o Banco Central é o último a ficar sempre otimista sobre qualquer situação, a gente tem que estar sempre muito cauteloso, mas eu acho que tem um cenário positivo comparativamente aos pares, e se a gente não tem, pelas dificuldades que a gente falou no início, muita coragem de dizer o pior já passou, porque dizer o pior já passou envolve fazer uma previsão sobre o futuro, eu acho que a gente está mais confiante de dizer que estamos numa situação melhor do que nós estávamos no passado e estamos numa situação melhor do que se imaginava no passado, né? Então, acho que esse é um reconhecimento que arrisca menos do ponto de vista de projeções sobre o futuro. Eu vou parar por aqui para deixar aberto o diálogo. Obrigado, gente. Obrigada, diretor. Foi excelente. Ambos tiveram um roteiro impecável, conseguiram abordar diversos pontos aqui em relação à perspectiva de 2024. A gente deixa aberto agora perguntas de vocês, dúvidas, elogios também, é sempre bom, né? Claro. Gabriel, acho que você colocou muito bem, depois da apresentação da Ana, que você colocou muito bem, que realmente o futuro, né, eu sou uma pessoa de uma outra geração, muito para trás, tinha um ditado que dizia: o futuro a Deus pertence, né? Então, só que você tocou num ponto que eu acho que me preocupa, não é que me preocupa, mas é que eu tenho dificuldade de ver como vai avançar. A guerra da Ucrânia trouxe uma questão da geopolítica que havia sido esquecida antes, né? Então, tudo se planejava em relação à otimização de resultados, não preocupando com a questão geográfica, né? E veio isso, o petróleo foi realmente a grande questão. Nós, na Câmara, estamos muito empenhados, junto com o governo, e o Banco Central teve, embora não fosse um ator direto, mas teve uma participação importante na questão do acordo Mercosul-União Europeia, né, que para o Brasil seria interessante não só esse acordo, como a abertura de outros acordos, no caso Chile, México, tem realmente uma grande diversidade de acordos. Eu cheguei ontem na Europa e o que está acontecendo na questão agrícola, usando como argumento, que para mim é muito, muito duvidoso, a necessidade de você ter uma reserva de produção para que o povo não passe fome, é uma clara extensão, para mim não muito lógica, do problema que aconteceu na guerra. Eu queria que
você e a Ana comentassem como vocês veem, como isso avança, como essa nova tendência, com essa nova visão, com essa nova preocupação do avanço na geopolítica afeta a economia. Obrigada, Gabriel. Marcos, muito boa pergunta, pelo seguinte, eu acho que tem na geopolítica o tema energia barra demanda por alimentos, toca muito a Europa, dado que o choque de energia gerado pela guerra Rússia e Ucrânia afetou dramaticamente a Europa. Está aí a Alemanha tentando se reinventar, porque se industrializou, né, nos últimos 50, 60 anos, com base em um supply seguro, né, vinha por pipelines, e com preço garantido, digamos assim, um preço também módico, né, que permitiu esse processo de industrialização. Então, é um desafio muito grande, acho que não tem volta, e acho que também se deve ter observado que na Europa a grande discussão é dos governos incentivando fortemente essa transição energética por uma medida estrutural, de crescimento, de sustentação e de estratégia, enfim. Eu acho que isso está muito presente. A questão alimentar toca, inclusive, esse crescimento mais agora recente parte do leste asiático e da África, né? Então, quando eu falo o Brasil aqui produziu 320, 330 milhões de toneladas de grãos no ano passado, nós temos todas as condições de tecnologia, disponibilidade de terras, enfim, liderança empresarial e mais, porque eu tenho certeza que essa demanda vai vir. Se esses países aumentarem, ainda que muito gradualmente o seu nível de renda média, a gente vai ter demanda alimentar, porque isso é a primeira coisa que vem. E o Brasil tem um posicionamento absolutamente diferenciado em relação aos outros países nesses quesitos, tá? Especialmente disponibilidade de terras agricultáveis ainda. Então, acho que fácil a gente chega em 400 milhões de toneladas se essa demanda vier. Então, assim, acho que tem esse aspecto geopolítico. Agora, tem um outro que eu queria ressaltar aqui, que vem de antes da pandemia, antes da guerra Rússia e Ucrânia, que é a relação Estados Unidos-China sobre uma disputa tecnológica, e a gente vê isso rebatendo na nossa economia hoje, desse ano. Tá? Porque esse reshoring, parte dele dos Estados Unidos em relação à China, vem na parte de semicondutores. E ali, se a Europa está colocando muito dinheiro público para fazer a transição energética, aqui nos Estados Unidos, parte desse dinheiro público está vindo para promover essa questão do reshoring, né? E de pontos estratégicos dentro do reposicionamento dos Estados Unidos. A questão de Taiwan, eu acho que está por trás. E como que isso rebate hoje no Brasil? Porque a clara curva de redução de importações de produtos chineses pelos Estados Unidos, ou seja, as exportações chinesas que antes iam para os Estados Unidos estão meio que sem mercado ou num vácuo. Deflação na China. E a China, realmente, olha o que está acontecendo com carros elétricos no Brasil, né? Por essa linha da descarbonização, está vindo aí, isso está efetivamente sendo um componente de importação, de deflação, ou pelo menos desinflação, que a gente está vendo hoje. Então, quando a gente compara o que está acontecendo com a dinâmica inflacionária nos Estados Unidos, não é completamente replicável para a dinâmica desinflacionária no Brasil, dado uma questão geopolítica. Então, acho que eu só queria chamar a atenção para esse outro aspecto da geopolítica. Obviamente que a gente poderia falar do Mar Vermelho, a gente poderia falar ali da questão Israel, Hamas, esse é um outro conflito geopolítico relevante, está puxando o preço de fretes, é mais um item de risco da inflação, imagino que a autoridade monetária também esteja observando essa questão dos custos de fretes, e pouquíssima condição da gente inferir o que pode vir daí. Eu acho que você colocou um ponto essencial, porque o tema da Covid ele é tão dramático, mas se a gente olhar do ponto de desdobramento, o que aconteceu do pós-guerra é o que está gerando os efeitos com repercussões, me parecem, estruturais que podem ser mais duradouras. E aí, às vésperas de um G20, assim, eu acho que cabe a gente, enquanto sociedade, encarar esse desafio, que é não deixar esses eventos transformarem numa desglobalização. Eu acho que a gente precisa tentar transformar numa reglobalização, que é completamente diferente. Então, se a gente conseguir entender o que aconteceu ali no início,
desde o momento que o Kissinger foi lá disfarçado de time de ping-pong conversar com a China para começar aquela aproximação até 2001, com a entrada da China na OMC, quando o Clinton vai fazer um anúncio dizendo o seguinte: olha, nós vamos ter acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo. E o que a gente assistiu de verdade foi o deslocamento das cadeias produtivas para a China, para de lá exportarem basicamente para a Europa e para os Estados Unidos. Para o que a gente está assistindo agora, que foi o que a Ana falou, uma disputa comercial / tecnológica que vem escalando, com os impactos que a gente teve em energia e também em agro, que a Ucrânia é das terras mais férteis do mundo, ali que tem no primeiro momento, que depois derrubou este preço, mas permanece essas relações que afetaram a Europa do jeito que vem afetando e vem realimentando sentimentos protecionistas, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Brasil tem um papel relevante a jogar pelo tamanho que ele tem. Eu acho que a Europa se apresenta como uma das regiões com grande complementariedade para o Brasil, até porque, como a Ana comentou, a China, a partir dos mercados que ela vai encontrar fechados, ela vai começar a direcionar mais produção para aqueles mercados que ela encontra oportunidade. Do ponto de vista da política monetária, de preços, isso vai, se imagina, realmente importar desinflação da China, mas é importante que a gente entenda questões estratégicas nesse sentido, de como é que isso está impactando a reestruturação dessas cadeias produtivas, que de início, me parece, teve um efeito, sim, que corresponde com uma questão inflacionária, que não é exatamente, muitas vezes, o que se costuma dizer em relação da Covid e guerra, que é uma questão simplesmente de cadeias logísticas, mas de reestruturação e deslocamento da curva de oferta para um ponto pior. Acho até, às vezes, se chega a discutir um pouquinho se você não está tendo um caminhamento um pouco ao longo da curva para alguns ganhos de produtividade já a partir desta nova realocação, e pode estar correspondendo por esse efeito global. Mas, com certeza, elementos geopolíticos ganharam mais relevância para a questão da dinâmica dos preços de diversos ativos, e acho que o papel para a gente é entender como é que a gente consegue reconstruir uma globalização e não entrar numa dinâmica de acentuar esses tipos de protecionismo que costumam ter impactos muito negativos do ponto de vista de política monetária, só para dizer o lugar onde eu estou sentado hoje, né, entre outras questões. Mas eu acho que é um tema central esse realmente, como está hoje a Europa e as oportunidades que surgem para o Brasil, o papel que o Brasil tem a desempenhar nesse sentido de discutir uma reglobalização. Eu vou complementar aqui a pergunta, já que a gente trouxe esse contexto de tensões geopolíticas, que de fato é algo que tem trazido, né, notícias, e a gente sempre avalia o que é sinal, o que é tendência e o que é ruído. E como é navegar a política monetária nesse cenário de tensões geopolíticas? Você usou uma expressão navegar, né? Eu já usei algumas vezes essa frase que é a analogia que eu faço com estar mais dependente de dados. Eu brinco que nosso cenário onde a bússola está menos confiável, vamos dizer assim, a gente se sente meio como um navegador do século XVI, né? A gente enxerga 1,5 milha à sua frente e torce pelo melhor. É isso. Eu acho que a expressão das palavras serenidade, parcimônia, elas são formas de a gente dizer que a gente precisa ser muito humilde neste momento, no consumo dos dados que a gente recebe, de não ter reações muito emocionadas, vamos dizer assim, por esse tipo de volatilidade que tem enxergado de dados. Veja, vou dar um exemplo, cheguei a falar, acho que na última fala que eu tive a oportunidade, pega o caso de passagens aéreas. No mundo inteiro está vendo um caso de estudo a dificuldade que se tem de medir a evolução de preços sobre passagens aéreas, muitas vezes até pela forma como ela é comercializada, pelos algoritmos que você tem hoje nas plataformas de comercialização. Então, é muito importante que, em função de todas essas mudanças, todas aquelas que a gente falou e mais essas que eu estou trazendo, um caso típico aqui, simples, né, que pode provocar bastante ruído nesse sentido, a nossa reação tem que ser uma reação onde a gente tem que tentar reunir o máximo possível de informações para subsidiar o colegiado ali, né, e tentar consumir elas com bastante humildade, sabendo que você está tentando complementar ali elas e tatear o que está acontecendo. Mas, apoiando aqui, fazendo justiça, eu me beneficiei muito da experiência de quem estava lá antes. Ontem vim no voo de Brasília sentado ao lado do Diogo, aproveitei quem estava uma cadeira do lado do outro para fazer esse agradecimento, inclusive ele. Acho que esse processo
de transição me facilitou muito ter tido pessoas que já estavam ali no processo, com muita experiência, e aí a curva de aprendizado fica muito mais simples, né? Você consegue entrar num time que já está rodando ali, e acho que o acerto na comunicação do BC nos últimos tempos facilitou muito a vida para quem chegou agora mais recentemente. Esse CMBs, vou adicionar um exemplo dessa navegação, como está interessante, que é um caso quase anedótico, né? A gente teve agora no início do ano a atualização dos dados do IPVA, né? E aí, dos licenciamentos, dos emplacamentos, licenciamentos e a valorização dos carros usados, a revaloração dos carros usados, veio bem abaixo do que a gente estava esperando. Então, é uma medida única que pesa relativamente muito no IPCA, para a gente derrubou 20 basis points no nosso indicador do ano. E permanentemente no ano, né? Então, é um exemplo aí do que está acontecendo. E isso muito vem a ver dessa dinâmica da acomodação dos mercados, né? Funcionou. Bom, trazendo ainda esse tema de inflação, em junho de 2023, nós tivemos, na mesma reunião que confirmou a meta de 3%, o Conselho Monetário decidiu que, a partir de 2025, será adotada a meta contínua de inflação, ou seja, a gente muda o foco do ano calendário fechado para um horizonte móvel. Algo novo, muito novo aqui para a gente. No entanto, os detalhes como o tempo objetivo, se vai ser 12, 24 meses, momentos de prestação de contas, eles ainda não foram definidos, né? Eles aguardam um decreto da Presidência da República. Nesse sentido, né, diretor, se você puder compartilhar aqui conosco um pouco mais de como estão as discussões em relação a essa operacionalização da meta, o Banco Central ele tem participado e qual é o impacto dessa decisão sobre as próximas decisões do Copom, né, e como é que elas vão ser tomadas? Conta para a gente um pouco mais, porque houve, né, claro que a gente passou. Eu tenho falado muito sobre um novo ciclo, né, um novo momento onde aquilo tudo que a gente acreditava que era fundamento, as correlações imaginadas, como você falou muito bem, estão diferentes. E a gente teve uma inflação muito alta, obviamente vocês já externalizaram aqui os motivos, mas ao mesmo tempo a gente também teve uma desinflação acontecendo de forma acentuada. No entanto, a gente não enxerga mais esse delta de desinflação na mesma proporção. E para nós aqui, público, seria super importante entender como vai ser conciliado esse novo centro, essa nova meta. Perfeito, perfeito. Eu vou começar pela parte final, que acho que é o mais relevante aqui, que é como isso está afetando o Copom ali. E aí é um caso de assimetria de informação mesmo, porque como ela está bastante pacificada e madura já o que é ali, né? E isso foi construído em conjunto ali, o Diogo e o Guilherme Mello foram que mais trabalharam efetivamente nisso. Acho que não tem nenhum tipo de divergência ou qualquer coisa que seja um ponto de preocupação. Sendo muito honesto aqui, quase fazendo uma evasão de privacidade, eu acho que o tema está parado por uma simples questão que a Fazenda foi consumida pela agenda que vocês estão assistindo. Cada vez que eu vejo uma entrevista do meu amigo Haddad, eu vejo o quão cansado ele está ali da luta diária que ele vem enfrentando ali nos processos dele. Então, é muito mais derivado disso, efetivamente, do fato de que a Fazenda está consumida com outras agendas, do que efetivamente algum tipo de divergência que possa existir, algum ponto em aberto, ou coisa nesse sentido. E aí, para tentar também dar um pouco de cor aqui sobre o que é que se pensou, desde o início, quando começou a discussão sobre meta de inflação e gerou muito ruído ali, eu estava na Fazenda na época, e a discussão foi inclusive trazida pelo Banco Central por uma questão que o Banco Central faz de maneira recorrente, que está revisitando todas as políticas públicas à luz do que são as melhores práticas internacionais. Então, como a Ana comentou, se olhava ali, bom, qual é o nível da meta? Está muito diferente dos outros países emergentes? Não, nós estamos aqui na média. Agora, vamos ver quem tem meta no calendário e quem tem contínua. Bom, tinha gente mais 2 países só. Né? Então, bom, por quê? Faz sentido que a gente siga nesse ponto de vista? Aí você vai olhar para a literatura, você vai olhar para o que é a melhor prática internacional, e foi muito mais um processo de
convergência dentro do debate técnico. Obviamente, todo mundo acompanhou o que foi o debate público que ocorreu, mas depois o debate entre os técnicos era muito mais um debate de como que a gente faz uma atualização, vamos dizer assim, do sistema de metas de inflação à luz do que evoluíram as melhores práticas e a literatura. Então, eu acho que vai sair alguma coisa bastante nesse sentido do que são as melhores práticas ali, sem grandes problemas ali ou discussões. Esse tema está bastante pacificado. Acho que é um tema muito mais de prioridades e agendas ali, em função de como está a agenda da Fazenda e Semena. Eu também queria fazer quase que uma provocação aqui. Eu sei que não é algo para o Gabriel responder, mas é trazer talvez a informação do que roda um pouco dentro das expectativas de mercado. Eu acho que no segundo semestre desse ano a gente vai ter um debate mais acentuado sobre ancoragem de expectativas, né? Quer dizer, a gente está ali com a meta de longo prazo em 3%, expectativas de inflação mediana ainda em 3,5%, muito parada há muito tempo, né? E acho que o mercado vai começar a observar mais do que a comunicação, que nesse caso seria o body language, né, do Banco Central, em relação à sua ambição, em relação ao centro da meta, vamos perseguir em qual tempo, com qual temperança ou, enfim, ênfase, e acho que esse debate vai estar bem mais presente mais para o segundo semestre. Então, esse tema que a Ana levantou é um tema que a gente tem ressaltado bastante, que é essa desancoragem ou reancoragem parcial, vamos dizer assim, né, dos 50 base points nas projeções de inflação para um horizonte ali mais longo, né, que estão ali já há algum tempo, né. E é um desafio, é uma coisa meio tricky para a autoridade monetária, porque muitas vezes quando a gente dialoga com o mercado, os elementos que são apresentados como razão para essa desancoragem ou reancoragem parcial, nem sempre estão muito à mão do Banco Central atuar. Um deles, por exemplo, é a questão fiscal, que às vezes se comenta, né? Então, o Banco Central tem um limite para além de dizer que estamos ali observando, como a gente tem reafirmado na comunicação e na meta, e que não há uma relação mecânica, mas que o Banco Central está olhando ali para quanto aquilo está afetando a inflação corrente e as expectativas, por exemplo, né? Também tem gente que muitas vezes traz uma certa descrença na viabilidade da meta de 3%. Discuta isso na interlocução com o mercado. A gente acha que, olhando para a série histórica, é difícil atingir 3%. Eu acho que os dados vêm revelando que é possível. Acho que a gente olhar para como estão se comportando os núcleos e ver como está comportando a inflação, acho que o comportamento mais recente da inflação vem revelando essa possibilidade. Mas também, de novo, esse não é um tema para o Banco Central debater. O Banco Central, assim como cada um de vocês na empresa de vocês, recebe uma meta e tem que cumprir a meta. O Banco Central não está para discutir, o Banco Central está para cumprir a meta 3%, e a gente vem, esperamos, né, conseguindo demonstrar, através das nossas atitudes e comunicação, o compromisso de perseguir a meta, e a meta é 3%. Então, a gente está bastante comprometido nisso. E aí, até pela questão do comportamento, e esse tema que a Ana colocou, acho que é tão importante, do período de quando começam a ser revisitados os modelos, né? Talvez o que esteja realmente mais à mão do BC seja o comportamento da inflação corrente e o quanto essa inflação corrente tem algum poder de contágio para as expectativas, e talvez a partir do momento que os economistas passem a se debruçar de novo sobre os modelos e coletar os dados, se a inflação estiver se comportando bem lá, né, a gente pode assistir essa influência positiva para as expectativas. Maravilha. Trazendo esse tema de inflação corrente, e vou usar aqui também algo que foi falado bastante, que é em relação a estamos observando mais. O novo cenário é um cenário de observação, de parcimônia, para que tenha a decisão em relação à ação. A gente tem visto uma taxa de juros hoje muito mais alta. Brasil, claro que tem um histórico maior, mas no mundo também, né? E aí vou trazer algumas perguntas em conjunto com uma pergunta que nós recebemos também do público, né? O que faz com que esses juros de equilíbrio sejam mais altos num ciclo como nós estamos vivendo? E qual é a taxa de juros ideal para o Brasil? É possível estabilizar a Selic neste patamar por um longo prazo? Pergunta para vocês dois.
Acho que a discussão da pergunta remete à questão da taxa de juros neutra ou natural, né? E se a gente fala de taxa de juros natural, a gente está falando muito no cenário de longo prazo. De fato, se a gente tem uma economia mais impulsionada pelo lado da demanda e com um papel muito importante da política fiscal, puxando, né, ativando essa demanda, isso nos remete a uma taxa neutra mais elevada, né? O que a pandemia trouxe para a dívida pública, em especial no Brasil, mas não só no Brasil, foi, num primeiro momento, um crescimento muito forte, dado aquele impulso de 1920, de 2020 em especial, mas depois um processo que na literatura, eu vou usar aqui o termo da literatura com cuidado, porque é a repressão financeira, né? A surpresa inflacionária, do choque inflacionário, veio trazendo uma valorização do PIB, né? E na comparação, né, da dívida com o PIB, a dívida se comportou. E, ademais, a inflação ajuda na arrecadação pública, né? Então, esse processo trouxe de novo a dívida 15 pontos de percentagem, não é um cálculo nosso, é um cálculo do FMI, para baixo. Essa dívida hoje está situada aí mais perto de 75%, 76% do PIB. A gente tem esse efeito de redução da dívida por repressão financeira, que é o termo técnico, friso aqui. Bom, a taxa de juro neutra, para nós, segundo todos os cálculos do que é o processo de emissão e rolagem da dívida, que aparece ali, né, no comportamento das NTNBs, e também pelos modelos, nos levam a uma média de 4 a 5 modelos diferentes, a uma média de uma taxa neutra de 4,5, 4,6. Essa taxa, eu acho que não é muito diferente das contas lá do Banco Central, o Banco Central está com 4,5. Enfim, todo mundo roda ali os mesmos modelos porque tem um suporte teórico por causa disso. O Brasil já teve recentemente uma taxa neutra mais para perto de 3, né? E agora 4,5. Então, isso revela um pouco esse choque e esse impacto sobre política fiscal. Não é exclusivo do Brasil, a discussão também está nos Estados Unidos. Ela é trazida não só pela trajetória esperada de dívida nos Estados Unidos, que é melhor nem olhar o gráfico, porque assusta, né? A gente sabe que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho para resolver essa questão, nem que seja um ajuste fiscal, mas, enfim, também pelo algo que o Gabriel mencionou, a necessidade do Tesouro tomar mais recursos da economia para se financiar, o Tesouro americano, né? Então, tecnicamente, depois do acordo do debt ceiling, né, e o pote do Tesouro ficou bem vazio lá, o Tesouro teve que reposicionar esse pote muito rapidamente, emitindo com mais rapidez. Isso realmente mexeu não só, né, na parte curta da curva, mas principalmente na parte longa da curva, nos treasuries de 10 anos. Então, tecnicamente, isso está mais equacionado desde que a Yellen, né, anunciou um cronograma de emissões compatível com a sua necessidade de financiamento. Isso está mexendo com o mercado, gente. É a maior economia do mundo, o dólar é referência de valor, vai levar muito tempo até ele deixar de ser, e hoje a gente nem tem esse horizonte. Então, eu acho que tem tanto o aspecto idiosincrático, que não é só do Brasil, quanto o aspecto global, né, que leva as economias desenvolvidas a um empuxo maior sobre dívida e necessidades de financiamento. Então, juro neutro mais alto por algum tempo. Agora, olhando bem lá na frente mesmo, e aí vem a discussão Larry Summers, né, e posterior aí a grande moderação. Que mundo é esse que a gente vai enxergar depois de transição energética, depois do reshoring, depois de todas essas mudanças estruturais, tecnológicas que a gente está passando, e isso tem ajudado a explicar um pouco o driver de investimentos mais comedidos, né? Porque há muita incerteza sobre esse processo de transição estrutural global. Que mundo que a gente vai ter lá? Que é um mundo que, com certeza, um driver eu posso afirmar aqui, é o demográfico. É um mundo que a idade média vai estar maior, então a acumulação de ativos da sociedade vai estar maior,
mais poupança relativamente a uma mesma demanda por investimentos, em tese. Agora, tem outros tantos drivers que a gente não tem tanta certeza assim. Então, está difícil da gente falar se o mundo volta a ter uma grande moderação, uma taxa de juros neutra mais comportada lá na frente, porque é bastante razoável a gente falar que enquanto a gente tiver essa pressão sobre financiamento público e essa transição também puxada para o setor público na transição energética e outras tantas, a gente vai transitar com um juro neutro mais alto. Não sei se o Gabriel concorda aí com meus pontos. Não, eu ia só dizer que se um dia vocês quiserem montar uma mesa que demore bastante tempo, seja acalorada e não tenha conclusão, você chama 4 economistas e discute as variáveis não observáveis. Escolhe uma que você quiser. O R estrela, o PIB potencial, você vai ver uma coisa bastante divertida. Mas a Ana, que está sempre muito à frente de todo mundo, ela fez uma fala aqui maravilhosa, que eu ia citar um estudo do FED de Minneapolis, que traz exatamente os pontos que ela... Saiu ontem esse estudo. E exatamente os pontos que ela está levantando do ponto de vista demográfico. Ou seja, o FED de Minneapolis está defendendo que o chamado R-estrela, ou taxa de juros neutra, não subiu por questões demográficas. Ou seja, você vai ter uma questão de menor demanda por investimentos e com maior acúmulo de poupança e ativos por parte das pessoas, também um pouquinho de questão de produtividade, você não teria uma pressão tão grande sobre isso. Mas eu acho que no curto prazo, os temas que a Ana comentou, eles vão se sobrepor. Assim, e esse acho que é um tema que está relacionado ao tema da globalização que a gente falou. A gente precisa lembrar que os países desenvolvidos fizeram um esforço fiscal, ou seja, se endividaram, muito mais que os emergentes e que os países de menor renda, muito mais. E subiram com a subida de juros, a necessidade de financiamento, isso está drenando recursos e demandando recursos e botando um piso, porque o piso de remuneração é a taxa de juros norte-americana mais alguma coisa, né? Isso está gerando um fato que, apesar dos outros grupos, como nós, emergentes ou países mais pobres, terem se endividado menos, eles estão pagando a conta tanto quanto ou mais do ponto de vista da taxa de juros. Porque a nossa taxa de juros sobe a partir da deles, né? Isto, para um mundo que países geralmente com menos renda dependem mais de commodities, por exemplo, e com o que está acontecendo em transição climática, com dificuldade de recursos, com questão de uma realocação de cadeias produtivas que também tem efeito sobre renda, eu acho que se coloca de um jeito bastante importante para a gente pensar como é que vai funcionar essa arquitetura financeira internacional. Precisamos lembrar que esse é o ano que completa 80 anos de Bretton Woods, né, aquele momento que se desenhou a arquitetura financeira internacional no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que tem bastante coisa para discutir sobre o que pode ser essa nova arquitetura financeira internacional pensada para essa reglobalização, como a gente comentou aqui, para a transição ecológica, para a questão da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Acho que é um tema relevante para a gente colocar. E aí, dando razão ao Gabriel quanto à intensidade desse debate, né? E realmente a diversidade, né, de variáveis que entram nessa questão. O Rajan, que foi, enfim, presidente governor do Banco Central indiano, ele recentemente publicou um livro, antes da pandemia, né, agora ele atualizou um pouco, falando sobre os efeitos inesperados da política monetária e suas inovações no pós-crise 2008-2009. E é muito interessante a gente olhar que o balanço dos bancos centrais se reposicionou mundo afora, assim, catapultou lá na crise de 2008-2009 e agora cresceu 4 vezes, né, na crise da pandemia e não voltou ao padrão original. Então, o que desses efeitos todos, desses novos instrumentos, como Forward Guidance, desse novo reposicionamento dos bancos centrais, como que isso vai rebater, né, sobre essa dinâmica de ativos e de preços de ativos, ainda é uma coisa muito inconclusiva, né? Então, muitos desafios aí para a gente chegar a uma conclusão. Nós estamos vivendo realmente um novo cenário, são novas incertezas, são novas variáveis. Gostei bastante do que eu vi. Quero trazer aqui para vocês mais algumas perguntas que eu recebi e acredito que elas estão relacionadas mais ao dia a dia, mais a esse curto prazo, que são perspectivas, expectativas importantes para que todos aqui possam tomar decisões, né? Quando você, Ana, especificamente falou bastante sobre precatórios, né? Onde a gente vai ter agora uma arrecadação melhor nesse primeiro TRI
por conta de precatórios na economia. Ele pode ser um empurrão com efeitos para além do curto prazo? E qual a estimativa para o PIB com e sem precatórios? E aí eu vou emendar aqui numa outra pergunta também, que é esse PIB setorial, né? A gente falou muito sobre o PIB do agronegócio, o quanto ele foi importante no ano passado, vai ser importante esse ano também, mas tem o delta negativo, mas como os outros setores da economia podem ser favorecidos? Bom, a questão do precatórios, acho que nós tentamos ousar ali no ano passado, no retrasado, começamos a falar disso, quando houve a PEC, né, dos precatórios, para traçar uma trajetória tentativa, né, da gente entender o que seria essa acumulação de precatórios não pagos e o efeito no PIB lá no longo prazo. E realmente a gente ia ter aí um impacto importante na dívida não contabilizado, porque isso fica fora da contabilidade pública, é o que a gente chamava lá atrás de esqueleto, né? E acho que a medida que o governo fez agora, junto com o STF, que declarou a inconstitucionalidade dessa PEC dos precatórios, foi positiva ao trazer de novo transparência. No nosso caso, por exemplo, a gente absorveu essa acumulação e essa coisa que estava fora da contabilidade pública dentro da nossa trajetória de dívida. Mas é muito difícil você fazer isso e é quase que, digamos assim, o educated guess, né? Um chute educado. Mas, de fato, são duas coisas. Essa medida positiva. Segundo, como tinha algo acumulado e foi antecipado até o pagamento desse ano, 93 bilhões, é uma injeção importante de recursos na economia. Nem tudo vai para consumo, nem tudo, porque tem alguns precatórios que são de mais de alto valor, e aí a gente não sabe nem como tratar essa destinação. Mas a gente tem um cálculo que estima aí 0,3 pontos de percentagem do PIB de impacto, muito concentrado nesse período do pagamento, que é o primeiro trimestre, não está muito diferente das estimativas que a própria Secretaria de Política Econômica fez. Eu acho que é até mais importante que isso, a gente acredita numa convergência desse valor dos precatórios para o que estaria dentro do antigo teto, né, subteto. Então, acho que esse valor que chegou a 90 bilhões deve convergir gradualmente para os 60, 70 bilhões, que é um valor mais steady state, né? E os fatores que explicaram esse aumento muito importante do valor tendem a se acomodar. Então, acho que esses são esses dois pontos sobre precatórios. Vai impactar mais o primeiro trimestre, mas mexe no PIB do ano. Segundo fator que você mencionou sobre questões setoriais, eu acho que eu já mencionei de grandes setores da economia, setor externo contribuindo levemente negativamente esse ano para o PIB, o agro passando por um ano mais desafiador, e aí é interessante a gente observar uma coisa. Eu falei aqui das dispersões de expectativas sobre safra, né? A gente está no meio da colheita e vamos ter esses dados mais materializados, mais um mês, 2 meses no máximo. Então, eu não vou me arriscar aqui e tal. O que a gente vê é que a liquidez do setor tende a diminuir, porque os custos vieram aumentando lá de trás, né? E agora você tem preços mais acomodados nessa trajetória de acomodação de preços de commodities globais, com a normalização de oferta da economia global e normalização dos choques de preços. E isso convertido para reais também passa por um processo de acomodação. Então, assim, é um setor que vai ter menos liquidez no ano e também isso traz menos investimentos, dado que eu já comentei aqui. Então, acho que esse é um caráter importante que está na nossa cabeça da dinâmica de 2024, por isso que a gente tem esse PIB um pouco mais conservador aí. Agora, por outro lado, o setor de serviços, o setor, enfim, muito ativado ainda por esses componentes de demanda, o Gabriel comentou, além desses impulsos fiscais, a gente tem a nova regra do salário mínimo, que é permanente, que é um desafio para o cenário de previdência, de novo, no Brasil, acho que até o final da década a gente vai voltar a falar sobre a reforma da previdência, deveria até ser antes, mas eu acho que isso tende a ser um pouco adiado até pela premência da discussão sobre reforma tributária. Então, vejo que esses fatores de ativação da demanda ajudam a gente a ter uma sustentação aí do setor de serviços também para o ano. Então, acho que setorialmente é isso. Uma preocupação mais para longo prazo.
A gente precisa casar, e aqui eu acho que a introdução do nosso, enfim, o presidente aqui da Pinheiro Neto foi muito interessante, porque a gente precisa casar esse cenário onde a gente tem uma economia atualmente sendo impulsionado pela demanda com reformas microeconômicas, com reformas que melhorem o ambiente de negócio para poder estimular a oferta, né? Pelas melhores decisões de investimento possíveis, não outra coisa, não uma política industrial que a gente já testou, já não funcionou, enfim, e a gente tem mecanismos aí sendo reativados, me preocupa bastante, não só a mim, né? Mas, assim, eu acho que esse componente das reformas microeconômicas que estão sendo super atentadas ali, tanto pela política econômica, como pelo Ministério da Fazenda, quanto por atores que estão participando, né, de um fórum aberto aí, acho super importante que avance, porque isso ajuda a gente a ter um cenário de crescimento da oferta, porque a gente sabe, se a economia for só puxada pela demanda, vai bater ali no muro da inflação, né? Já mostraram a plaquinha ali para mim do tempo. Tem algumas outras perguntas aqui. Quero firmar um compromisso aqui da gente enviar essas respostas depois, né? Podemos depois ter a devolutiva de todas essas respostas, mas em benefício do tempo, eu sei que todos aqui têm compromisso, eu gostaria de passar para a Ana e para o diretor as considerações finais. Se pudesse passar uma mensagem, né, resumida para esse 2024, que esperar de 2024, quais são as considerações e mensagens de vocês? Acho que a palavra que define para a gente, a nossa visão, né? O ano de 2024 vai ser um pouso suave, né? Porque a gente está falando de desaceleração cíclica, um pouco mais de desinflação, e a política monetária continuando no seu trabalho de redução, de afrouxamento monetário e redução da taxa Selic. Bom, acho que essa é a mensagem sobre economia, mas a mensagem geral é que, poxa, me senti aqui a gente batendo um papo, né? Legal, economistas, geralmente até quando se encontram para lazer, acabam falando de economia, né? Tô triste aqui, a hora que eu vi o tempo, eu falei, não é possível que passou tão rápido assim, eu também sou economista, eu quero ficar o dia aqui conversando com eles. Então foi um papo super agradável, com uma companhia super, né, enfim, estimulativa, e queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejar boa sorte para o Gabriel, tá? Obrigado para todos nós, obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui. E acho que a mensagem é um pouco do que a gente comentou aqui, de comparar um pouquinho, né, tanto para o passado quanto para fora. Eu acho que esse processo de realocação cria oportunidades. Se a gente olhar especificamente o ano de 24, é um ano que se imagina que vai iniciar a redução da taxa de juros nas economias desenvolvidas, o que costuma fazer essa liquidez transbordar um pouquinho para países emergentes. Quando a gente olha para os países emergentes, me parece, por exemplo, que a Índia, que se beneficiou bastante, já está com a sua bolsa com um preço um pouquinho esticado, um pouquinho mais caro. O México já estão se falando um pouquinho de gargalos de tantos investimentos que receberam. O Brasil pode se apresentar aí com certeza como um polo de atração e, como bem disse a Ana, para investimentos que possam gerar não só a ampliação da oferta, mas uma ampliação da oferta que faça sentido do ponto de vista de sustentabilidade econômica, ambiental e social. E se a gente comparar também com um passado bastante recente, ou com as expectativas que a gente tinha, ou que o mercado representava ali no período relativamente curto, eu acho que está num cenário hoje bastante mais positivo, no cenário de avanços significativos, de perspectivas melhores ali que a gente tem. Lógico que vão existir as questões, como a Ana comentou, de ciclos econômicos, mas acho que a gente está num cenário bastante mais alvissareiro e positivo que a gente está imaginando aí por um médio, longo prazo. Agradeço demais e espero que tenhamos todos sorte. Obrigado, gente. Quero reforçar aqui o agradecimento também, o meu agradecimento pela honra de estar aqui mediando essa conversa que realmente foi muito boa. Quero agradecer, em nome da Lifetime, a participação. Como vocês viram aqui na tela, a Lifetime é um family office.
Nós temos isenção, independência para fazer gestão do patrimônio dos nossos clientes, em alguns bancos, algumas casas, e Banco Santander é um grande parceiro nosso. Eu fiquei lá quase 20 anos, tenho um carinho enorme pela instituição. Nosso time da Lifetime está aqui, então nós temos a Fernanda Moura, Head de Planejamento Patrimonial, Anderson Turquete, Head de Corporate, nós temos o Marcelo Popov, nosso sócio, Rafael Galvão, Luiz Tem, nossos sócios também e responsáveis pelo relacionamento comercial. Nós vamos ficar à disposição de vocês hoje para qualquer outra data para continuar essa conversa, para levar mais orientações, levar toda essa visão que nós tivemos aqui, complementar toda essa visão no dia a dia de vocês. Quero agradecer novamente. Obrigada, diretora. Obrigada, Ana, pela conversa. Foi maravilhosa. Um excelente dia a todos vocês. Muito obrigada.